Bom, gente, como nós vimos no vídeo passado sobre a Guerra do Paraguai, vamos dar continuidade nesse vídeo aqui, tratando sobre a crise do Império Brasileiro, que vai começar a se tornar cada vez mais evidente a partir da década de 1870, justamente o ano em que acaba a Guerra do Paraguai. O que acontece aqui? Mais ou menos por 19 anos, até 1889, quando o Império cai e vem a República, uma série de fatores econômicos, sociais, começaram a provocar um desgaste político da monarquia brasileira. Em parte, o desenvolvimento do café e a formação de interesses dos cafeicultores da província de São Paulo, desejosos em ter mais autonomia frente ao centralismo da monarquia brasileira, a formação de um exército profissional após a Guerra do Paraguai, desejoso em ter mais influência na política do Império, até então dominada pelo imperador e pelos políticos civis do Partido Liberal e do Partido Conservador. As ideias do abolicionismo, que começam a ganhar força nos anos 70 e principalmente 80, um importante movimento social que ocorreu no Império do Brasil, que começou a questionar a escravidão, que era o cerne da economia do Império. E, além disso, as ideias positivistas, que eu vou discutir no nosso próximo vídeo, e o próprio desgaste da família imperial brasileira com a idade cada vez mais avançada do imperador Dom Pedro II e a possibilidade dele ser sucedido por uma mulher, a princesa Isabel, que em um país patriarcal, machista, não era bem visto. Bom, então vamos começar a discutir ponto a ponto dos fatores, dos elementos que acabaram levando ao desgaste e, em 1889, a queda da monarquia brasileira. Bom, em primeiro lugar, as consequências da Guerra do Paraguai, porque o negócio começa ali. Você sabe que a Guerra do Paraguai aniquilou a população do país vizinho. O Paraguai ele teria perdido em torno de 60% de sua população total. O Brasil, nesta guerra, perdeu em torno de 0,76% da sua população total, que era contada na época em mais de 9 milhões de habitantes, pelo primeiro censo do Império, do Brasil, que é de 1872. Após essa guerra, o Brasil, como potência vitoriosa na guerra, ele se impõe como uma potência hegemônica no Prata, que você sabe que era a região estratégica para o governo brasileiro. Só que após essa guerra, o Brasil também passou a contar com um exército profissional, um exército uniformizado, um exército armado, um exército treinado e um exército batizado no fogo inimigo, que foi a Guerra do Paraguai. Antes da guerra, o Brasil não tinha um exército propriamente dito. O Brasil tinha uma marinha, não um exército. Quando o Brasil ia para a guerra, eram convocados os voluntários da pátria, homens que deveriam se armar para defender o Império. Ou então eram contratados soldados estrangeiros, mercenários, para combater pela bandeira brasileira. Quando a Guerra do Paraguai começou, em dezembro de 1864, com uma invasão paraguaia a Corumbá, no Mato Grosso, que foi uma resposta a uma intervenção militar brasileira no Uruguai, como nós vimos no último vídeo, o número de voluntários da pátria foi alto, porque afinal de contas o país tinha sido atacado. Mas conforme a Guerra do Paraguai não era resolvida, os anos se passavam, e a quantidade de mortos aumentava, seja em conflitos no calor da batalha, seja de fome, seja de frio, e seja principalmente dos ferimentos pós a batalha, o número de voluntários começou a diminuir. E as autoridades imperiais procederam no recrutamento forçado, enviando soldados a ferros para combater pelo Brasil. Só que muitas vezes esses soldados eram constituídos pela população mestiça, a população marginalmente, socialmente marginalizada, a população despossuída do Brasil imperial. E também constituída por escravos e ex-escravos que iam para o fronte. Essa gente constituía os soldados da linha de frente, que era comandado pelos oficiais. Esses sim, eram brancos ligados às elites políticas do Império, como, por exemplo, o Duque de Caxias. Ou então, o Conde de, que era
genro do imperador Dom Pedro II. Esses caras comandavam as tropas, mas quem ia para a linha de frente eram esses soldados. O que acontece aqui? Quando a Guerra do Paraguai termina e o Brasil se afirma como potência hegemônica no prata, ficou claro que o Brasil não poderia dispensar um exército formado e treinado. Então, após a guerra, o Brasil vai contar com esse exército que, como defendeu a pátria e passou por uma série de privações no Paraguai, esses militares vão se considerar os verdadeiros brasileiros, os caras que de fato lutaram pelo país. E esse exército retorna para o Rio de Janeiro desejoso em ter maior participação política no Império. E mais, esses militares voltam com ideias republicanas, devido à proximidade com argentinos e uruguaios, e com ideias abolicionistas, já que muitos dos soldados eram escravos ou ex-escravos. Inclusive, você tem essa contradição, ela foi explorada por uma charge, no final do século XIX, do Ângelo Agostini, que mostra um soldado negro uniformizado, que retorna para casa e fica horrorizado ao ver um familiar sendo açoitado. Então você mostra essa contradição. Essas pessoas que eram escravizadas, que sofriam toda uma série de privações, acabaram defendendo o império numa guerra diante de um vizinho. É justamente após a Guerra do Paraguai, após 1870, que as ideias republicanas no Brasil começam a ganhar força. O republicanismo já existia, já havia algumas ideias em torno da república. É só se lembrar da Inconfidência Mineira, que ocorre no século XVIII, o movimento emancipacionista, lá com Tiradentes, que queria a separação, o corte de relações com Portugal e a adoção de uma república. Só que essas ideias republicanas que já existiam começam a ganhar força a partir de 1870, que é, como eu disse no começo desse vídeo, um momento de transformações econômicas, sociais, que vão começar a corroer o império. Afinal de contas, a república é alternativa à monarquia. Em 1870 é lançado o Manifesto Republicano no Rio de Janeiro. Esse manifesto, ele defende a implantação da república no Brasil, mas tem uma frase do manifesto que é muito interessante, muito elucidativa, que é esta: somos na América e queremos ser americanos. O que significa isso? O continente americano é formado por países republicanos. Todos os vizinhos do Brasil, em 1870, eram repúblicas. A única monarquia das Américas é o Brasil, que era tido, na época, como uma planta exótica. Então, se nós somos da América e a América é uma república, nós, brasileiros, queremos ser republicanos, queremos ser americanos. Queremos estar integrados nesse continente de repúblicas, fazer com que o Brasil deixe de ser uma planta exótica. E mais, os republicanos defendem uma maior descentralização administrativa, uma maior autonomia para as províncias do Império. Vamos lembrar que durante a monarquia, as províncias, que são os estados de hoje, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, etc., não mandavam em nada. As províncias eram governadas por presidentes de província, que é o equivalente mais ou menos ao governador hoje. E esses presidentes de província eram nomeados a dedo pelo imperador. Então a autonomia era praticamente inexistente. As ideias republicanas vão começar a defender uma maior descentralização, o que nós chamamos de federalismo. As províncias teriam voz. Isso começa a agradar, em grande parte, os cafeicultores da província de São Paulo, que se tornam cada vez mais ricos com o crescimento do café. E quanto mais dinheiro, mais interesse político esses cafeicultores passam a ter. Os cafeicultores de São Paulo criticam o centralismo do império e criticam a predominância de políticos nordestinos na corte de Dom Pedro II. Muitos paulistas criticam o envio de impostos que São Paulo paga e boa parte desse dinheiro é mandado para o Nordeste. E uma parte pequena é revertida para a província de São Paulo, o que gerava uma série de questionamentos aqui. Em 1873, na cidade de Itu, região produtora de café, é fundado o Partido Republicano Paulista, o primeiro partido republicano do Império do Brasil. E um partido que vai ter uma grande influência pós-1889. E esse partido vai começar a lutar pela implantação da República no Brasil. Bom, no próximo vídeo eu vou discutir outras questões,
outros elementos que começaram a corroer a monarquia.